Alô, meus amigos do canal Wellington Campos FC, tudo bem com você? Pois é, hoje, quinta-feira, nós tivemos o dia mais quente do ano na cidade do Rio de Janeiro, bateu 40 graus. Tribunal STJD majora a multa do Vasco da Gama, mas mantém a punição de 4 jogos. Vasco segue brigando para ter o seu estádio de volta, tem propostas para levar os jogos com Fluminense e também o São Paulo para outras cidades. A gente vai falar sobre o tema, vamos trazer a entrevista do Lucas Piton, entrevista coletiva de hoje, e vamos também falar da situação do Palmeiras, que está na Colômbia, ainda não conseguiu voar, deu problema no avião da Leila e com isso o time só chegará a São Paulo amanhã, se conseguir fretar um avião, se conseguir voo de carreira. Então a gente vai explicar toda essa situação. Mas antes eu peço para você se inscrever no nosso canal, o Wellington Campos FC, nas nossas redes sociais. Os endereços estão passando aí, né? E se você ainda não se inscreveu no nosso canal Wellington Campos FC, a hora é agora, não paga nada, é este vermelhinho que está aqui embaixo. Se tiver vermelhinho é porque você ainda não é inscrito. Clica nele, se inscreve, vai no joinha, dá joinha e vai no sininho. Também habilite o sininho na palavra todas para receber todas as nossas notificações, porque aí o YouTube vai entender que o nosso material, nosso vídeo é legal e vai recomendar para outras pessoas também. Me dá uma força aí, me ajuda nessa. Tamo juntos, roda a vinheta! Legal então, minha gente. Vamos começar então falando de Palmeiras e Vasco, domingo 18h30. Quem vai apitar é o Wilton Pereira, que é de Goiás, árbitro FIFA e que ontem apitou na Libertadores da América, um dos jogos mais complicados desta fase. Boca 0, Racing 0. O jogo foi no estádio La Bombonera e lá estava o Wilton Sampaio, viu o jogo, fez uma bela arbitragem e domingo 18h30 apita Palmeiras e Vasco da Gama. Palmeiras que está ainda em Pereira, vai pegar um ônibus, vai viajar cerca de 200 quilômetros até Cali e lá vai pegar um voo fretado ou um voo de carreira de volta a São Paulo. Não conseguiu fazer isso hoje porque na madrugada, após a goleada de 4-0 em cima do Deportivo Pereira, deu problema o avião da empresa aérea da Leila Pereira, presidente do Palmeiras, e não pôde voar. Então o clube tenta agora chegar ao Brasil nesta sexta-feira, um desgaste a mais para a equipe do técnico Abel Ferreira, próximo adversário do Vasco. O avião é um Embraer modelo E190. É um avião confortável, seguro. Eu já voei bastante nesse tipo de aeronave, mas deu problema. Ainda bem, né? Porque deu problema no solo, melhor que aí o Palmeiras tenta agora outra maneira de voltar ao Brasil. Vamos, então, assistir a entrevista do Lucas Piton. Primeira pergunta que foi feita para ele é ele levantando as bolas para o Pablo Verrete, né? Que já fez 2 gols com a camisa do Vasco da Gama e meteu uma bola na trave do Atlético domingo no Maracanã. Fala aí, Piton. Então, essa relação é uma relação muito boa. Eu acredito que minha função é defender, mas no ataque eu também tô comparecendo ali para fazer os cruzamentos. E como ele é o centroavante do time, eu acredito que os cruzamentos tendem a ser para ele. Então eu procuro procurar ele, como procuro o Serginho, o Peck igual no último jogo. Então eu vou sempre tentar fazer cruzamentos certos, ajudar a equipe para sair da melhor maneira possível os cruzamentos e poder vir as vitórias. Piton, boa tarde. Tudo bem? Flávio Dias, canal Atenção Vascaínos. Eu queria te perguntar o que mudou daquele momento tão difícil, né? De 11 derrotas. Você tem aquele lance emblemático lá em Porto Alegre, que foi um lance que te marcou muito, você ficou muito abalado com aquele gol lá do Inter. Mas uma mudança agora com o Ramon Dias, mas principalmente com os jogadores que chegaram nessa janela. E queria te perguntar especificamente do jogo de domingo. Que o Palmeiras vem aí praticamente classificado depois da vitória ontem, vai se jogar num grama sintética, né, que sempre pesa muito.
Eu queria entender de você o que mudou e o que vai ser fundamental para conseguir vencer esse Palmeiras diante do favoritismo de um time que está praticamente na semifinal de uma Libertadores e jogando num gramado que não é tão comum a todos os atletas. Boa tarde. O que mudou foi os resultados, né? A gente buscava sempre os resultados, a gente nunca deixou de trabalhar. Em nenhum momento nós deixamos de trabalhar. A gente sempre buscava os resultados, mas os resultados não estavam vindo. Agora acredito que os resultados mudaram. A gente está trabalhando muito, continua trabalhando muito com os pés no chão para a gente tirar o Vasco de onde ele está, que essa situação é muito ruim para nós. Então a gente vai continuar trabalhando para a gente subir na tabela cada vez mais, mas a gente vai jogar jogo a jogo. Como você falou, o Palmeiras fez um placar muito bom no jogo de ida da Libertadores e agora a gente vai enfrentar eles lá. A gente vai respeitar eles como a gente respeita todos os adversários, mas a gente vai para buscar a vitória, para a gente tentar tirar o Vasco dessa situação. Piton, boa tarde. Até o momento, essa é a sua melhor temporada considerando números, né? 1 gol, 5 assistências, 18 jogos no Brasileirão. E no último jogo, principalmente, a gente viu, você já falou um pouquinho sobre esses cruzamentos certos, né? De todos os jogadores do Campeonato Brasileiro, você é o que tem o maior número de cruzamentos certos, 37 até aqui, com os dados que a gente tem. Como que você tem trabalhado para fazer esses cruzamentos certos? Se você tem ganhado cada vez mais confiança nesses cruzamentos, porque a gente viu 3 jogadas tuas nos cruzamentos no último jogo que foram quase gols, né? 3 chances muito claras de gol do seu cruzamento. Então como que tem sido essa confiança para cada vez cruzar mais e trabalhar com isso? Boa tarde. Eu acho que a confiança vem do trabalho, né? Eu treino muito para acertar a maioria dos cruzamentos que eu faço, então eu trabalho bastante para poder ajudar o Vasco, poder servir os meus companheiros na frente com cruzamentos certos. Então é isso, é o trabalho que vem sendo recompensado. Boa tarde, Piton, tudo bem? Deco da Colina no canal Na Torcida Vascaíno. Piton, um vídeo que viralizou muito foi a dedicatória do Zé Gabriel para a vitória para o Gabriel Dias, né? Eu queria saber o quanto que isso tem um dedo do Ramon Dias, vocês estão muito fechados, isso é muito nítido, mas isso já veio desde a época do treinador anterior, que vocês já estavam muito fechados, ou isso o Ramon Dias ele conseguiu potencializar no grupo? Boa tarde. Como falei anteriormente, a gente trabalha desde o começo do ano, então a gente está fechado sim desde o começo do ano. O Zé foi muito feliz no que ele falou, né? Do Gabriel, é um cara que fora dos campos aí, excepcional, é um cara que trabalha muito, infelizmente as lesões têm atrapalhado ele, mas é um cara que sempre você olha para ele, tá com um sorriso no rosto, então é um cara que merece estar dentro do campo, nos ajudando o Vasco. Então eu acredito que o Zé foi muito feliz e a gente está fechado desde o começo do ano, sim. Então, boa tarde. Hoje faz mais de uma semana que o Payet já chegou aqui no Brasil, treinando com vocês do elenco. Queria que você contasse pra gente como tem sido o Payet no treinamento, como tem sido essa interação também, até por conta do idioma ali, como é que você tem se virado e os outros jogadores para poder entrosar um pouquinho o Payet com essa galera daqui? Boa tarde. Todos nós sabemos que o Payet é um jogador internacional, né? É notório a qualidade dele dentro do campo e vai vir para nos ajudar cada vez mais. É um cara que a gente tenta se dialogar ali usando gestos, quem não sabe o inglês, o francês, né? Mas a gente está se virando para se comunicar com ele. E como falei, ele é um jogador internacional, que a qualidade dele dá para ver dentro do campo que é única. É um jogador muito técnico, muito bom. Então vai vir nos ajudar, sim. Tudo bem, Piton. Aline Nastari, TNT Esportes. Vou fazer 2 perguntas, não é novidade. A primeira, eu queria que você falasse um pouco dessa mudança de clima. Assim, a sensação é que talvez dê para dividir a temporada agora um pouco de pré e pós o último jogo por conta do reencontro com a torcida, o ambiente e o clima assim, que foi passado. Vocês treinaram 3 dias, né, nessa semana. Já dá para ver algo diferente de antes, principalmente por esse ambiente criado no jogo contra o Atlético Mineiro? Essa é a primeira. E a segunda, eu queria ouvir você falar sobre o gramado do Maracanã, porque criou uma polêmica enorme e parece que os outros times de alguma forma querem colocar essa responsabilidade no Vasco. E muitos de vocês falaram até de quando chegaram lá, como estava esse gramado. Então, a sua opinião como jogador, como é que estava esse gramado do Maracanã quando vocês chegaram? E em um jogo, o que você acha que pode ter acarretado ou não no estado do gramado hoje? Boa tarde. Vou começar pela segunda pergunta. O nosso estádio é o São Januário, mas o Maracanã também é nosso estádio quando a gente joga lá. Acredito que aonde a gente jogar, a gente tem que se adaptar ao gramado, ao ambiente, enfim.
Então, a gente tem que fazer o nosso melhor, o gramado estando bom ou não. Acredito que a chuva, claro que piorou o gramado, mas pra gente que está ali dentro, a gente tem que fazer o nosso melhor ali dentro. E qual que é a outra pergunta, por favor? Sobre o ambiente, a mudança do ambiente desde o jogo. Então, ganhar é muito bom, né, cara? Aqui o ambiente sempre foi bom, ganhando ou não. Mas a gente está precisando da vitória, dos 3 jogos sem derrota para a gente ter uma confiança a mais. Não que a confiança não esteja boa, mas ganhar é bom, como falei. Então a gente vai continuar trabalhando com os pés no chão, que ainda todos nós sabemos que não é o bom para o Vasco ainda, mas a gente vai trabalhar para tirar o Vasco dessa situação. Boa tarde, Pitão. Alan Santos do BTV Esportes. Eu queria saber de você como manter sempre a sua regularidade. Você tem 80 minutos ali por média de jogos. Se eu não me engano, disputou todos os jogos do Brasileirão. Outros jogadores que chegaram com você nessa janela foram questionados. Tem uns que não estão sendo nem relacionados, mas você se mantém firme na sua posição. Como se manter sempre essa regularidade sua? Boa tarde. Eu sempre busco fazer o meu trabalho da melhor maneira possível, tanto nos treinamentos quanto nos jogos. Acredito que minha regularidade nesse ano vem sendo pela quantidade de jogos e pelo meu trabalho, né? Eu trabalho muito, eu tento ajudar o Vasco da melhor maneira possível e acredito que é por conta disso. Lucas, já o Silva do lance, você ali junto com o Léo e o Léo Jardim são os remanescentes da defesa desde o início do ano. O lado direito que vem sendo um problema, né? O apontado como um problema, o Puma saiu do time, o Medel virou ali o zagueiro pela direita. Eu queria que você falasse sobre essa nova defesa e também um entrosamento com esses novos companheiros. Também o Zé Gabriel, que já estava no grupo e está ali na proteção. Como é que foi para você? Como é que está sendo como é que foi essa mudança? O que você explica essa mudança e como é que estava o entrosamento com esses novos companheiros de defesa? Boa tarde. Então, essa mudança vem devido ao trabalho, né? A gente trabalha muito para se entrosar ali cada vez mais rápido, porque a gente sabe que não temos tempo, um jogo a cada semana, mas a gente precisa treinar, a gente precisa trabalhar para se entrosar. Então a gente vem trabalhando muito para tomar menos gols, para vencer jogos, e é isso que a gente faz. Esse é o Lucas Piton, lateral esquerdo, cruza muito bem, voltou a cruzar bem, que é importante e pode ajudar bastante a equipe do Vasco contra o Palmeiras domingo lá em São Paulo. E o Vasco não pode mandar o clássico com o Fluminense em São Januário, a Polícia Militar não permite. O Nilton Santos pode ser uma opção, né? O Vasco tem um ótimo relacionamento aí com a SAF botafoguense, pode ser uma opção de jogar no Rio de Janeiro, ter a sua torcida no estádio Nilton Santos. Tem proposta de fora do Rio de Janeiro, não só para esse clássico com o Fluminense, como também o jogo contra o São Paulo em Brasília, no Mané Garrincha, 26ª rodada, mas a informação que eu recebi de dentro do Vasco que a prioridade é jogar em São Januário. Mas para isso precisa liberar São Januário. O STJD hoje majorou a punição, a multa de 60 mil para 80 mil reais, mas foi mantida a perda de 4 jogos de mando de campo que o Vasco já pagou. Agora é a Justiça Comum liberar, tirar, né, o bloqueio lá de São Januário, que não pode ser utilizado neste momento pela equipe vascaína. Sobre o Dimitri Payet, a FIFA informou hoje ao Vasco que a Federação Francesa alegou que ele tem ainda um jogo de suspensão para cumprir e assim que o Vasco conseguir inscrevê-lo na CBF, o próximo jogo do Vasco ele não pode ser relacionado. Então vamos lá, se o Vasco conseguir regularizar até amanhã o Dimitri Payet, ele não pode enfrentar o Palmeiras. Se não for regularizado até amanhã, se for na próxima semana, ele não pode enfrentar o Bahia. Então é sempre o jogo próximo do Vasco que ele terá que ficar fora para caracterizar o cumprimento da punição. Uma notícia que meu amigo Lucas Pedrosa trouxe, que o Andrei Santos será emprestado pelo Chelsea, Atlético de Madrid, Bayern de Munique e outros clubes interessados no jovem talento
de Andrei Santos, até para dar uma minutagem em termos de Europa para este jogador. É comum, né? Isso aconteceu com o Felipe Coutinho, aconteceu com o Adriano Imperador e com outros jogadores também, né? Que a gente sabe como que funciona e dá certo, porque o cara vai jogar, ganha minutagem também. E o Vasco pode ganhar do Palmeiras, tomara que ganhe, ou tirar pontos do Palmeiras para ajudar o Botafogo. Mas o Wellington ajudar o Botafogo, que está lá na frente, 11 pontos na frente do Palmeiras, porque a gente tem que torcer também para o Botafogo domingo contra o Bahia, lá no estado de Newton Santos, casa cheia. O Botafogo, desde que colocou a grama sintética, o tapetinho, não perdeu e nem empatou no Campeonato Brasileiro. Foram todos os jogos com vitória. Então, se o Vasco ganhar do Palmeiras, né, e o Botafogo ganhando do Bahia, vai ajudar o Vasco em termos de recuperação no campeonato. Quero a sua opinião, o que você acha aí, né? O que você achou da entrevista do Lucas Piton? O técnico Ramon Dias tem várias opções para montar a equipe, e já falou que quem treina bem joga, e vai ter agora o Palmeiras pela frente. Quero a sua opinião. Se você ainda não se inscreveu nas nossas redes sociais, os endereços estão passando aqui neste momento. E se você ainda não é inscrito no nosso canal Wellington Campos FC, a hora é agora, não paga nada. Esse vermelhinho aqui embaixo, se tiver vermelhinho é porque você ainda não está inscrito, clica nele, vai no joinha, dá o joinha para fortalecer o nosso trabalho junto ao YouTube. Sempre que você pegar um vídeo nosso, já dá o joinha para dar aquela força. E também habilite o sininho para receber as nossas notificações. Tudo isso faz o YouTube entender que o nosso trabalho é sério, é bacana, é importante, que vocês gostam, que vocês dão valor, e isso me ajuda demais também. Muito obrigado pelo carinho de todos, um ótimo dia, porque você merece. Fiquem com Deus, do Rio de Janeiro, Wellington Campos.